Oi pessoal, tudo bem? Tranquilos? Que bom. Bem, hoje nós vamos estudar a eletrostática, tá? Inicialmente, aí o pessoal do terceiro ano do ensino médio, nós vamos começar a trabalhar a eletricidade e esse é o primeiro tema que nós vamos discutir, tá? Bem, é bem tranquilo porque nós vamos falar hoje de introdução e carga elétrica, beleza? Então vamos aqui, ó, vamos começar aqui. Então eu tenho aqui o modelo atômico, né, o do átomo, e dentro do átomo eu tenho um núcleo, tá? E nele consiste o quê? O prótons e os nêutrons, tá? Eu também tenho aqui no átomo, eu tenho a eletrosfera, ok? E dentro na eletrosfera eu tenho o protagonista que é o elétron. Bom, primeiro passo que vocês precisam saber, por que que isso daqui é negativo? Olha, o elétron é negativo e o prótons é positivo. Tá, legal, bacana. Pessoal, convencionou-se que elétrons negativo, prótons é positivo. O que é convencionar? Decidiram, sentaram e falaram negativo e positivo. Poderia ser João e Maria, tá? Um outro detalhezinho que algumas pessoas já me indagaram em relação ao núcleo aqui, ó. Se o prótons é positivo, automaticamente aqui, ó, de acordo com o Dufay, os tem carga no mesmo sinal, o que acontece? Se repelem. Então, quer dizer, chegaria uma hora que esse núcleo ele ia começar a se soltar, tá? Mas não, nós temos outro tipo de força que, além da força elétrica, que age aí no núcleo também, é a força nuclear, tá? Então essa força nuclear, obviamente, se não deixa o núcleo sair, os prótons sair, ele é bem mais forte do que a força elétrica existente aí, tá bom? Então a força nuclear dá essa coesão para esse prótons nunca sair daí. Então, fique bem atento. Prótons não saem no núcleo, beleza? Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui, ó, aquele tão conhecido sinais iguais. O que acontece? Se repelem. Olha aqui, tá? E sinais diferentes, o que acontece? Se atraem, tá? Então isso é bem comum, nós já sabemos, tranquilo. Tá? Bom, um outro exemplo que eu quero colocar aqui, ó. Dá para perceber que isso é nulo? Tá, nulo. Então eu posso chamar isso daqui de carga neutra, nula, tá? Ou descarregada. Tranquilo? Então, se você analisar bem, chegando a essa conclusão, os elétrons e os prótons se anulam, tá? Então, para ter uma carga nula, eu preciso ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Só um detalhezinho. Isso sempre é a tendência, tá? Bom, então nós vamos entrar agora em carga elementar e nós vamos verificar que o elétrons e o prótons têm o mesmo valor. Essa carga elementar aqui é a menor carga ativa de um corpo, tá? Uma caneta tem pelo menos uma carga elementar? Sim, tem, tá? Voltando ao assunto aqui, ó, que a carga do prótons é igual à carga de elétrons em módulo, tá? Então, o que é esse módulo? Ele não leva em conta o sinal. Porque se você contar, por exemplo, eu tenho aqui, ó, mais 7, tá? Em módulo, menos 16. Se eu contar sem ser em módulo, 7 é maior que 16, não é isso? Só que não, eu não vou o quê? Utilizar os sinais. Então, a carga do prótons é igual à carga de elétrons, que é igual à carga elementar. O que quer dizer isso? Essa carga elementar ela serve para prótons e serve para o elétrons. Ele tem o mesmo valor. E Millikan fez isso daqui e encontrou 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vou reiterar aqui, ó, pode ser positivo e pode ser negativo.
positivo. A unidade de medida é o Coulomb, tá? Que é o Czão aí, tá bom? Olha aqui. O que é um corpo eletrizado? O corpo neutro, nós já vimos aí que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. O corpo eletrizado é quando há uma descompensação de quem? Dos elétrons. Porque os prótons estão lá bonitinho, não vai sair de lá. Então, quando houver uma variação de elétrons, esse corpo vai ser eletrizado. Olha aqui, ó. Nós já vimos isso aqui, que ele é um corpo neutro. Nesse segundo passo aqui, ó, nesse segundo exemplo aqui, você vai verificar, ó, que eu tenho aqui maior quantidade de elétrons. Então ele passou a estar eletrizado negativamente. E com certeza ele está com excesso de elétrons, tá? No outro caso, ele está positivo. A carga dele é positiva, ou eletrizado positivamente. Eu não posso dizer que ele está com excesso de prótons. Eu tenho que dizer que ele está com falta de elétrons. Tá? Só voltando atrás. Um tempinho atrás aqui. Prótons não saem do lugar. Então, não tem a mesma quantidade, ele vai permanecer sempre. Tá? Ah, mas eu posso fazer cálculos em relação à quantidade de carga elétrica de um corpo? Claro que eu posso. Eu posso fazer assim, ó. Q é igual a N vezes Z. Onde Q é a quantidade de carga que eu quero achar. E é a carga elementar, que eu tenho o valor dele, qual é? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então, isso nunca vai mudar. E tem o N, que é a diferença de cargas do positivo e do negativo. Então, nada melhor que um exemplo para a gente estar explicando melhor aí. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um material e você vai verificar que ele está eletrizado negativamente, tá? Então, essa diferença é a quantidade de cargas que eu quero saber quanto é, tá? Olha aqui, olha aqui, prótons, elétrons, prótons, elétrons, prótons e elétrons. Me sobrou quanto? 2. Então agora é só eu aplicar na fórmula, olha aqui, Q igual a N vezes Z, onde Q nada mais é do que o número de elétrons vezes a carga elementar, que vai ser o quê? 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Tá bom? Então, eu só quero que vocês lembrem o seguinte: se tiver dúvida, entre em contato comigo, o Skype, o WhatsApp, e-mail, comentários, eu vou estar à disposição de vocês. Lembre-se, estudar é preciso.